Vamos agora para a questão número 6. Observe a figura que representa um terreno a seguir. Terreno onde o produtor plantou alface, plantou rúcula e plantou agrião. Paulo plantou vegetais lado a lado nesses terrenos, de formato quadrado, com aproximadamente 25 metros de área, cada um, 25 metros quadrados. Para cercar toda essa horta, ele comprará arame e dará 3 voltas em toda a plantação, inclusive entre os terrenos. Qual é a quantidade de arame ele precisará comprar para fazer isso? Então, no mínimo, quantos metros de arame são necessários para ele dar 3 voltas em toda a plantação, inclusive entre os terrenos? Como o enunciado disse que o terreno tem aproximadamente 25 metros quadrados e ele tem um formato quadrado, então basta a gente descobrir qual número que multiplicado ele vezes ele mesmo vai dar 25. Ou seja, como ele é um quadrado, a área de quadrado é base vezes altura. Então, como é um quadrado, são lados iguais. Então, qual é o número que eu multiplico? Ele vezes ele mesmo, ou seja, base vezes altura, que vai dar igual a 25. Então, tá fácil de resolver. Esse valor aí é 5. 5 vezes 5, 25. Como todos os terrenos são mesmas medidas, então cada um desses lados aqui está valendo 5 metros. O enunciado diz quantos metros de arame serão necessários para dar voltas, 3 voltas em torno desse terreno, inclusive entre eles. Então, olha só, vai ser gastos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 metros para dar uma volta. Como é para dar 3 voltas, então 50 vezes 3, 150. Para ele dar as voltas aí, ele precisa de, no mínimo, 150 metros de arame. Tudo bem? Essa aí foi a mais fácil. Questão de número 7. Juliana comprou um salão de festas com formato de trapézio, com as medidas indicadas abaixo. Então, nós temos aqui um trapézio isósceles, dois lados iguais. A base maior está medindo 30, a base menor medindo 10 e a altura 10 também. Tá vendo que a base maior e a base menor sempre estão em paralelos, uma ao lado da outra. Então, a base maior e a base menor são as paralelas. Ela deseja cobrir o chão com pisos quadrados, de lado medindo 30 centímetros. Quantos pisos serão necessários para cobrir o chão, considerando que deve ser comprados 10% a mais para repor as perdas dos pisos quebrados ou recortados? Então, a gente precisa calcular a área desse trapézio, que é a área do salão de festas que Juliana comprou. Como que a gente calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura e dividido por 2. Então, vamos substituir. Quem é a base maior? 30. Mais. Quem é a base menor? 10. Vezes a altura, que é 10, e dividir isso aí tudo por 2. Então, vamos lá. Vou fazer direto, ó. 30 mais 10 vai dar 40. 40 vezes 10, 400. Dividido para 2, metade de 400, 200 metros quadrados. A área desse trapézio é de 200 metros quadrados. O enunciado diz que ela vai estar colocando pisos quadrados de lado medindo 30. Então, qual é a área de cada piso? Base vezes altura. 30 vezes 30 dá 900 centímetros quadrados. A unidade que ela está usando aqui, ó, é centímetros. Para mim saber quantos pisos são necessários para cobrir isso daí,
eu preciso fazer a divisão, pegar a medida do terreno aí, né, do salão das festas, de festa, e dividir pela medida de cada um dos pisos, para saber quantos pisos serão necessários. Só que aqui tem um problema. A medida do salão está em metros, enquanto a medida do piso está em centímetros. Então, ou eu transformo centímetros quadrados para metros quadrados, ou vou transformar metros quadrados para centímetros quadrados. Então, olha só, na aula que a gente teve antes de entrar período de aulas online, antes da gente estar nesse momento de isolamento. Tabelinha de conversão. Nós temos metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados. Então, vou transformar 200 metros quadrados em centímetros quadrados. Então, nós temos 200 metros quadrados. Lembra lá, quando a gente está trabalhando área, tem um 2 aqui, cada casa que a gente aumenta, a gente acrescenta 2 zeros até chegar nos centímetros. Se fosse volume cúbico, então cada casa, 3 zeros. Então, quer dizer que 200 metros quadrados é a mesma coisa de eu estar falando 2 milhões de centímetros quadrados. Então, para mim descobrir quantos pisos eu tenho, eu vou pegar o valor de 2 milhões e vou estar dividindo isso aqui por 900. Para mim fazer essa divisão aqui, vou fazer o seguinte: corto 2 zeros, corto 2 zeros, para ficar mais fácil de estar trabalhando. 2 é menor que 9, vou pegar 20. 2 vezes 9, 18. 18 para 20, está faltando 2. Baixa, próximo zero. 2 vezes 9 dá 18. 18 para 20, falta 2. Abaixo, próximo, zero. 2 vezes 9 dá 18. Aqui já vou fazer direto, tá? Por causa do espaço. 2 vezes 9, 18. 18 para 20, falta 2. Abaixa o último zero. 2 vezes 9, 18. Para 20, 2. Como que a gente faz para continuar a divisão? Vírgula, acrescenta um zero. 2 vezes 9, 18. Para 20, 2. Ou seja, vai dar uma dízima periódica infinita. Pergunta: tem como você comprar 2.222,2 pisos? Não tem. Então, a gente arredonda isso aqui para cima. Então, você vai estar comprando 2.223 pisos. Essa é a quantidade suficiente para você cobrir o salão. Só que o enunciado diz que você deve ser comprados 10% a mais. Então, você vai ter que calcular 10% a mais de 2023. Então, tem um espacinho aqui, ó, 10% de 2.223. Corta um zero, corta um zero, corta um de cima e um de baixo para facilitar as contas. 1 vezes 2.223, 2.223. Dividido por 10 é só deslocar a vírgula uma casa. Então, vai dar 222,3. Tem como você comprar essa quantidade de pisos aqui? Não. Então, em vez de 222,3, você vai comprar 223 pisos. Quantos pisos, então, serão compros? 2.223 mais os 10%, mais 223. 3 mais 3, 6. 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. E conservo 2. Quantos pisos, então, terá que ser compros? 2.446 pisos.